Muito bem. O tema que me foi proposto foi o sistema solo-planta-atmosfera. Normalmente, quando a gente estuda algum fenômeno relacionado com estrutura e função nas plantas, e, sobretudo, quando a gente estuda isso para efeito de modelagem, normalmente a gente toma a coisa como acabada, ou seja, que o sistema solo-planta-atmosfera é o que é assim, sempre foi, mas essa não é uma verdade, né? Então, eu acho muito mais interessante e muito mais importante falar sobre esse tema, não só o tema de solo, planta, atmosfera, mas de qualquer tema, considerando o aspecto evolutivo das plantas. E com relação a esse tema, eu vou tentar fazer nesses moldes. Fundamentalmente, as plantas, elas surgiram como, digamos assim, as plantas primitivas, elas originaram no mar. Então, era água salgada, certo? E, posteriormente, devido ao movimento das marés, à questão desembocadura dos rios, a foz dos rios nos mares, os manguezais e tudo isso, essa dinâmica de fluxo de água doce para o mar e da água do mar para a água doce transportou muita matéria de um local para o outro. Dentre esses materiais, as algas verdes, elas tiveram sucesso na colonização da água doce. Então, houve uma passagem inicialmente das algas que estavam no mar para a água doce, e somente depois disso é que houve, devido ao fato das algas ficarem localizadas mais próximas às praias, né, à borda dos lagos e tudo mais, devido à movimentação do nível de água no lago, havia a exposição dessas plantas primitivas no ar seco, ao ar seco, e ela tinha que tomar água do solo úmido abaixo dela. Então, digamos assim, o desenvolvimento de um sistema de transporte de água começou aí, para pegar a água do solo e transferir para as células mais próximas com mais eficiência, células que estavam mais próximas do ar com mais eficiência. Só que, nesse aspecto, ou seja, isso eu estou falando de 3 bilhões e meio de anos atrás, né? Então, nesse processo, houve uma evolução também do processo fotossintético. A gente está falando do sistema solo-planta-atmosfera, então é importante salientar algumas coisas relacionadas com isso aí. A fotossíntese, que surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás, ela tinha na sua etapa fotoquímica não a água como provedora de elétrons para a cadeia de transporte de elétrons dessa etapa da fotossíntese, mas outras substâncias, né? Geralmente enxofre, ferro, esse tipo de substância que podia prover elétrons para esse sistema de transporte. Mas mais ou menos há 2,7 bilhões de anos depois, o processo fotossintético mudou e passou a utilizar como provedor de elétrons da etapa fotoquímica da fotossíntese a água. Na verdade, a oxidação da água, né? Muito bem, a partir daí aconteceu uma coisa extraordinária. Qual foi? Que para fixar o CO2 era necessário ATP e NADPH proveniente da etapa fotoquímica da fotossíntese, e a água, como sendo provedor do elétron que ia fazer esse trabalho, fez com que no processo de oxidação da água evoluísse oxigênio para a atmosfera. Muito bem. Então, veja bem, ocorre a fixação de CO2, simultaneamente a evolução de oxigênio. Isso mudou a química da atmosfera. De sorte que 700 milhões de anos depois desse processo fotossintético
que utiliza a água como provedora de elétrons da etapa fotoquímica começar, 700 milhões de anos depois, a atmosfera mudou. Então, ela passou de redutora para oxidante. Isso teve duas implicações fundamentais na vida na Terra, como a gente a conhece. A primeira foi que a evolução do oxigênio para a atmosfera permitiu com que ocorresse a síntese e degradação do ozônio, ou seja, a formação da camada de ozônio na estratosfera. E essa síntese e degradação do ozônio está relacionada com a atenuação da radiação ultravioleta, que é deletéria, porque degrada o DNA dos seres vivos. Então, essa mudança na química da atmosfera permitiu, né, foi um dos fatores que permitiu com que as plantas pudessem migrar com segurança para o meio terrestre. E outra coisa é que, tornando a atmosfera oxidante, ela permitiu com que ocorresse a vida com respiração que utiliza oxigênio, né, no processo de respiração, a respiração oxidativa. Muito bem. Então, somente depois disso é que as plantas tiveram sucesso em adentrar o meio terrestre. Então, a primeira evidência de um fóssil de planta na Terra é da data do Cambriano, né? Então, mais ou menos 450 milhões de anos atrás. E, nesse momento, ocorreu uma coisa bastante interessante, que é assim, na biologia, a gente estuda vários fatores que concorreram para possibilitar com que a vida migrasse da água para a terra. E, recentemente, eu li um artigo de um professor da Universidade Federal da Bahia, Delbem, que coloca uma informação bastante interessante, que eu não sabia. Ele fala das xiloglucanas. As xiloglucanas, elas são polissacarídeos que não são nem celulósicos e nem pectatos, né? São polissacarídeos de parede celular muito comuns em plantas e plantas superiores, mas eles encontraram evidências de xiloglucanas nas nossas plantas primitivas que migraram da água para a terra. E eles descobriram que as xiloglucanas têm uma propriedade muito especial na aglutinação das partículas constitutivas do solo. A gente sabe que a matéria orgânica tem uma função definitiva na estruturação do solo, então é interessante notar que a coisa começou por aí. As xiloglucanas foram, digamos assim, a primeira matéria orgânica útil para consolidar a estrutura do solo primitivo e permitia com que criasse um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas nossas plantas primitivas. Depois, mais ou menos, no Siluriano, mais ou menos a 426, 425 milhões de anos atrás, há registro do primeiro fóssil de planta vascular, né, na Terra. Então, nota-se que houve um desenvolvimento do sistema vascular para permitir com que a água proveniente do solo pudesse chegar às partes mais aéreas, né, da planta. E aí entra um segundo aspecto importante no processo evolutivo, que é a presença de lignina nos vasos condutores de seiva. A lignina, ela é um polifenol que tem uma característica muito interessante. Ela é um material extremamente resistente e confere, portanto, aos vasos xilemáticos uma dureza que permite uma dupla função. A primeira é de estruturação da planta, né? Então, as plantas podiam ter maior altura, chegar a locais que antes não haviam chegado do ponto de vista de crescimento, de altura. E outra questão é que ela possibilita, para esse vaso condutor, que
ele suporte tensões muito negativas, né? Então, isso também, na biologia, é um aspecto bastante importante que caracteriza a evolução das plantas vasculares, né? E outra coisa fundamental que hoje em dia a gente está entendendo um pouco mais é que durante todo esse processo evolutivo, as plantas não evoluíram sozinhas. Elas coevoluíram com micro-organismos simbióticos, né? Então, a presença de fungos no sistema radicular, fungos que podem formar micorriza com a raiz, e bactérias que podem, de vida livre ou não, que podem fixar nitrogênio e prover nitrogênio para as plantas. E outras coisas que hoje em dia o pessoal está descobrindo, é muito interessante, porque a gente nota que há uma relação funcional desses micro-organismos com a fisiologia e o metabolismo das plantas hoje em dia, certo? Bom, quando a gente fala da evolução do sistema vascular, a evolução ela se deu no sentido de primeiro formar traqueídeos, que a gente chama, né? Que são essas células aqui mais alongadas. Essas células aqui mais alongadas, elas transportam água ou seiva xilemática, mas com uma certa resistência, um impedimento físico maior do que as células das plantas atuais, né? Então, digamos assim, que as traqueídeas eram células de transporte mais primitivos, de plantas mais primitivas. Mas, como eu estou falando que há uma variabilidade muito grande de estrutura e funcionamento nas plantas, a gente nota que hoje em dia existem traqueídeos também em várias espécies de plantas, sobretudo nas plantas que estão fora da região tropical, né? Então, as gimnospermas todas têm traqueídeos como elementos transportadores de seiva xilemática. Mas o que eu quero comentar sobre isso é que houve uma evolução de traqueídeos para elementos de vaso, que são outro tipo de célula. Elas foram diminuindo de tamanho e a parede celular aqui, que ligava um traqueídeo a outro, era cheia de pontuações. Essas pontuações, esse terminal dessa célula traqueídeo, ela foi ficando chato, né? Foi ficando assim horizontalizando, e essa parede celular ela foi mudando de característica. Ela foi perdendo essa característica de pontuação e se transformando mais numa abertura maior. De sorte que a gente tem aqui uma placa crivada simples, a gente chama placa crivada simples, que é praticamente um tubo, que facilita muito o fluxo de água. Ao passo que aqui a gente tem uma placa crivada, que ela é constituída de várias perfurações aqui e dificulta um pouco mais o fluxo, né? Muito bem, quando a gente olha isso, a gente verifica que a evolução foi de uma célula alongada e de ligação de uma célula com outra por pontuações para uma célula pequena, curta, mais grossa, de calibre mais grosso e sem perfuração. A gente nota que as plantas apostaram, digamos assim, se ela tivesse inteligência, né, e fosse controladora do processo evolutivo, elas apostaram na eficiência no fluxo de seiva. Muito bem. A gente pode notar essa eficiência de fluxo pelos dois... Aqui eu tenho duas equações da mesma... que são a mesma coisa, na verdade. Aqui é a equação de Poisson-Willy, que faz o fluxo volumétrico. Então, eu tenho aqui quantos metros cúbicos por segundo a gente pode ter num vaso de xilema com um diâmetro ou um raio específico. É possível notar que, para uma mesma condição de gradiente de potencial hídrico e de viscosidade, no caso da seiva xilemática,
À medida que aumenta o raio, aumenta o fluxo. Tanto o fluxo volumétrico como a velocidade de fluxo, né? Então, parece que as plantas apostaram nisso, nesse aumento de velocidade. Porém, nós vamos mostrar para vocês mais adiante que isso aumenta o risco de embolismo no xilema. Mais na frente a gente vai explicar o que é isso. Então, paralelamente a essa evolução de traqueídeos para elementos de vaso, houve também uma evolução no controle da perda de água nas folhas, através dos estômatos. Originalmente, os estômatos eram estruturas que permaneciam permanentemente abertas. Eram estruturas do órgão reprodutivo das plantas, para fazer dissecar os esporos das plantas. Então, o que acontece foi que, à medida que as plantas foram evoluindo, esses estômatos, que eram grandes e com uma densidade baixa nos órgãos, ele passou a ficar menor e com mais densidade dele na superfície das áreas que controlavam o intercâmbio gasoso na planta. E, finalmente, as folhas, digamos assim, das plantas mais modernas, são o ponto onde, na epiderme, os estômatos são mais densos, né, do ponto de vista de frequência deles na epiderme, o número deles por metro quadrado de epiderme. Então, aumentou e eles diminuíram bastante de tamanho. Bom, qual foi a consequência disso? Foi que facilitou o controle da abertura e do fechamento estomático, porque quando a gente tem células oclusivas muito pequenas, a velocidade com que elas reagem aos efeitos de radiação, de déficit de pressão de vapor, de déficit hídrico interno na planta, é muito mais rápido do que um estômato com uma célula guarda grande. Então, o que aconteceu foi que a coevolução dos estômatos com os vasos do xilema ocorreu para aumentar a eficiência no fluxo de água a longa distância da raiz até as folhas, mas nas folhas aumentou o controle da perda de água, porque os estômatos são muito mais reativos, reagem muito mais rapidamente a esses fatores ambientais que controlam a difusão de água através dos estômatos. Aqui a gente tem uma equação que define a condutância estomática. A condutância estomática é uma espécie de medida da facilidade com que o vapor de água sai de dentro da folha e vai para a atmosfera, né? Então, a gente pode notar aqui que essa condutância estomática ela é diretamente proporcional à frequência estomática e à área dos estômatos, né? E isso significa dizer que quanto maior a frequência dos estômatos e a sua área, maior a condutância estomática, certo? Mas a gente acabou dizendo que essa área aqui, ela acabou diminuindo com o tempo para facilitar a resposta estomática aos elementos externos. Independentemente do tamanho do poro, o estômato ele é do tamanho de uma célula, né? Então, a gente tem aí uma abertura, o ostilo, que é a abertura estomática, é um poro muito pequenininho. Ele pode variar de alguns micrômetros, 2, 5, 10 micrômetros, a 50 micrômetros ou um pouco mais em diâmetro, a abertura do ostilo, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim. O que acontece com isso? E como a gente tem uma densidade estomática, né, na folha, a gente tem perfurações que mais ou menos elas estão em torno de 1% da área total da folha, né? A gente tem de estômatos.
Bom, o que acontece com isso é o seguinte, o Salisbury e o Ross, eles comentam sobre isso como o paradoxo dos poros, que é o fato de que, se a gente tem aqui uma superfície livre de água, e se a gente não tem aqui 0 grau Kelvin, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, roubando o calor latente do meio. Então, o que acontece é que, sempre que a gente tem aqui uma temperatura acima de 0 grau Kelvin, fisicamente, sempre haverá a passagem da água do meio aquoso para o meio, para o estado de vapor, na interface água-ar. Sempre, isso vai acontecer sempre. Aqui a gente poderia pensar que um becker aberto, nesse caso, nesse primeiro caso aqui, haveria uma perda de água substancial. Que tal se a gente fechasse esse becker aqui com um papel alumínio e fizesse perfurações, pequenas perfurações aqui, simulando o tamanho do poro estomático? O que poderia acontecer? Então, agora, se nesse primeiro caso a transpiração era direta por toda a área, neste caso agora, essas áreas diminuíram de tamanho, certo? Só que aqui vai acontecer uma coisa interessante. Se aqui eu tenho 100% de transpiração, e aqui eu tenho que isso aqui, a área de exposição é de 1% dessa área daqui, então os furos aqui vão perfazer 1% dessa área daqui, isso não significa que a taxa de perda de água aqui, de evaporação de água, se reduza a 1% também em relação ao becker aberto. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona por uma simples razão. Perdão, é que o processo de evaporação ele não está única e exclusivamente ligado com a superfície de interface água-ar. Esse é um dos fatores, e é um fator importante. Mas existe um outro fator que é que quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, ela forma uma camada de água acima da superfície líquida. E essa camada a gente chama de camada de ar limítrofe. No primeiro caso, aqui, a gente tem uma camada de ar limítrofe que forma de forma densa, porque a gente tem uma superfície livre aqui. Mas aqui não. Neste caso aqui, o que acontece com o vapor de água? Ele evapora para todos os lados. Então, ele tem uma frente de evaporação aqui bastante ampla. E isso facilita o processo de difusão do gás, porque diminui essa camada de ar limite. Existe uma relação de que, aparentemente, se a distância entre um poro e outro é da ordem de 10 vezes o diâmetro desse poro, a gente começa a ter um problema da coalescência desses hemisférios de evaporação. E aí a coisa começa a se comportar desta maneira aqui. Então, o que acontece? Acontece que eu disse para vocês que na evolução dos estômatos, a densidade estomática aumentou, mas os poros diminuíram, isso favoreceu essa relação aqui, de que a distância entre um poro e outro acaba sendo maior que 10 vezes o valor do diâmetro do poro, facilitando com que ocorra o processo de evaporação, de tal sorte que aqui, ó, quando a gente tampa o becker e permite apenas que essa área daqui de exposição seja 1% da área original, a gente ainda vai ter aqui um processo de evaporação da ordem de mais da metade do valor que ocorre aqui. Então, não reduz a 1%, reduz a uma quantidade que é acima de 50% do valor da transpiração que ocorre aqui, da evaporação que ocorre aqui. E é isso que os estômatos fazem, certo? Bom, acontece uma coisa importante. A gente acabou de falar, logo no início, do processo fotossintético, nessa relação
solo, planta, atmosfera e como que isso foi importante para mudar a química da atmosfera, mas talvez, inclusive aqui neste webinar, o elemento de elo do sistema solo, planta, atmosfera mais importante seja efetivamente a água, certo? Para a gente falar do fluxo de água no sistema solo, planta, atmosfera, a gente precisa levar em consideração umas coisas importantes, que são as propriedades físico-químicas da água. A água, ela não é uma molécula linear. A água, ela tem um ângulo aqui da ordem de 104 graus e meio entre um hidrogênio e outro em relação à molécula de oxigênio. E a partir daí, a partir disso, começa uma característica inusual da molécula de água. Essa questão de aqui não ser 180 graus, mas ser 104 graus, isso muda tudo e transforma a água num elemento extremamente importante. Por quê? Porque a ligação do oxigênio com o hidrogênio é uma ligação covalente. Então, é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons da camada de valência do oxigênio e do hidrogênio formam um par eletrônico que supostamente vai girar em torno dos núcleos de ambos os átomos. Mas se a gente for olhar na tabela periódica, a gente vai ver, do ponto de vista da eletronegatividade, que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, e depois dele é o oxigênio. Então, o oxigênio é o segundo elemento com maior afinidade por elétron que existe em toda a tabela periódica. Isso faz com que esse par eletrônico da ligação covalente do oxigênio com o hidrogênio acabe girando com a maior probabilidade de estar mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. Como isso aqui não é 180 graus, acaba conferindo à molécula uma região negativa devido à concentração de elétrons junto ao oxigênio e uma região positiva junto aos átomos de hidrogênio. E é por isso que a gente fala que a água, apesar de ser quimicamente neutra, ela é polar, ela tem uma região positiva e uma região negativa. Isso faz com que ela crie uma ligação eletrostática entre uma molécula de água e outra, por pontes de hidrogênio. E isso muda todas as propriedades térmicas e coligativas da água. E é isso que a gente vai ver. E transforma a água num elemento extremamente único na face da Terra. A primeira coisa é que a água é líquida na temperatura ambiente, né? E é interessante falar sobre isso, mas por que ela é líquida? É pelas pontes de hidrogênio. É que uma molécula de água, ela tem uma ligação eletrostática muito grande com outra molécula de água, e isso faz com que ela crie uma estrutura semicristalina. Então, ela é líquida na temperatura ambiente. Se a gente for pegar, por exemplo, a molécula de CO2, que é muito mais pesada que a água tem 18 gramas por mol, o CO2 tem 44 gramas por mol, o CO2 na temperatura ambiente é gasoso e é muito mais pesado do que a água. Então, veja como são as coisas. Outro aspecto relacionado com a água é que ela é incompressível. Então, a gente nota que ela, quando entra no tecido foliar, na célula vegetal, ela causa uma pressão de turgor que dá uma estruturação à planta. Então, a gente nota aqui que uma planta bem nutrida e com suficiente água aqui, ela se mantém túrgida, ao passo que uma planta, mesmo tendo a mesma nutrição, mas com baixa disponibilidade hídrica, ela murcha. Então, a água, como é incompressível, ela permite com que as plantas tenham uma estrutura
em função da pressão positiva nas paredes celulares, né? Uma outra característica fundamental da água é que ela tem um elevado calor específico, né? Então, é preciso muita energia para mudar a temperatura da água. Normalmente, à medida que os seres evoluíram, e as plantas entram nesse contexto, quanto mais evoluído e mais complexo é o organismo, mais água ele tem na sua massa. Então, no caso das plantas, a gente tem nos tecidos não lenhosos, por exemplo, nas folhas, a gente pode ter até 95 ou mais por cento da folha, a constituição é água, né? E nos tecidos lenhosos, isso varia um pouco, mas até 65, 70% de água a gente encontra em tecidos lenhosos. Talvez o órgão mais seco da planta seja a semente, que a gente tem de 3 a 15% de teor de água na semente, né? Mas o resto tudo tem muita água. Então, essa água, como ela tem um calor específico muito alto, e o organismo tem bastante água, para mudar a temperatura é preciso muita energia. Então, a água acaba funcionando como um estabilizador térmico nesses casos. Mas existe uma outra coisa mais impressionante ainda, que é o calor latente de vaporização da água. Então, a água, dentro da folha, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Para fazer isso, ela rouba a energia da folha, ajudando no balanço energético dessa folha, porque no momento que esse vapor de água atravessa os estômatos e se difunde para a atmosfera, há uma transferência não só de matéria, mas de energia também. E aí, quando a gente olha o calor latente de vaporização, a gente se assusta, porque se o calor específico é alto da água, por exemplo, para ela passar de 20 graus Celsius para 21 graus Celsius, há necessidade de uma caloria, ou seja, 4,185 joules por cada grama de água para mudar de temperatura. Nessa temperatura de 20 graus a 20 graus, para ela mudar o seu estado físico, ela precisa de 500 vezes mais energia. Então, por aí dá para notar que a água acaba sendo um regulador térmico muito importante na planta, tanto na parte de estabilização térmica como na parte de dissipação do excedente energético, porque a planta ela está exposta, ela é séssil, ela está parada aí, ela está exposta à radiação solar e ao balanço de energia. Então, ela precisa de ter um mecanismo de dissipação térmico, e a transpiração acaba sendo um desses mecanismos aí. Bom, mas a água ela tem uma outra característica muito importante, justamente porque ela é muito pequenininha, tem peso molecular pequeno, tem um raio iônico pequeno, e ela tem polaridade, ela acaba sendo o solvente universal, o melhor solvente que a gente conhece. Então, ela funciona também nas plantas como um elemento que dissolve os sais e, com isso, facilita o transporte de uma célula para outra desses sais. Então, ela funciona tanto como um solvente, como o veículo de transporte de íons na planta. Outra característica interessante que a gente nota é que a ionização da água é muito pouca, né? Então, a formação de H+, e OH-, naturalmente, a partir da água quimicamente pura, é muito pequena, de tal sorte que a gente tem uma escala de pH na qual as concentrações relativas de hidrogênio iônio e hidroxila são da ordem de 10 a -7 molar.
Isso confere um pH igual a 7. Né? Então, a água quimicamente pura tem o pH neutro, pH 7. É interessante notar que, em geral, os seres vivos, as plantas, a gente, nós temos o nosso suco celular, as plantas também, com um pH exatamente para voltar ao pH normal. Né? Isso é bastante interessante. Dada as propriedades que a gente acabou de falar de atração eletrostática de uma molécula de água com outra por pontos de hidrogênio, a molécula de água ela tem umas propriedades que são a adesão, que é a força de atração da água por uma parede rígida, por uma parede física, que não seja hidrofóbica, naturalmente. Então, justamente pela questão da polaridade da água, ela se adere facilmente à parede celular. Né? Então, a gente falou do xilema, a constituição do xilema é de microfibrilas de celulose. Tem a deposição da parede secundária, que é lignina, e que ela é hidrofóbica, mas as microfibrilas de celulose, elas têm uma propriedade hidrofílica, e a água se adere a essas microfibrilas de celulose. Né? Aqui a gente está mostrando que a adesão e coesão, elas são forças complementares, né? E a gente está mostrando aqui que, em função do ângulo do menisco em relação ao líquido aqui, a gente pode ter uma variação da força de adesão. Né? Então, por exemplo, a gente está dizendo que a força de coesão, que a atração eletrostática da água, de uma molécula de água para outra, é muito grande, e é exatamente isso que confere a força de coesão entre as moléculas de água. Aqui, por exemplo, nesse caso daqui, que a gente tem um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é zero, a adesão vai ser a metade da coesão, e a gente tem o nível desse líquido aqui fica, o menisco fica desse aspecto aqui, nessa situação. No caso da água, a água tem um ângulo que, normalmente, esse ângulo aqui varia, a gente considera, em muitos casos, até zero, né? Por exemplo, no solo, no xilema, a gente considera esse ângulo aqui igual a zero, mas ele varia. Ele varia até mais ou menos 60 graus. Né? Então, isso é uma outra característica interessante que a gente vai ver daqui a pouco. O fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera, ele é explicado pela teoria de Dickson, teoria da tenso-coesão. Né? O que é essa teoria da tenso-coesão? A gente falou para vocês que a água tem essa força de coesão devido à atração eletrostática e tudo mais, e tem a força e por isso também ela tem uma força tênsio muito grande. Eu vou explicar sobre essa força tênsio depois, mais na frente. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que essa teoria explica o fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera. Vamos começar com a atmosfera, porque é aí onde a força motriz do processo de fluxo começa a acontecer. Então, nas folhas, acontece uma coisa muito interessante, que a água líquida, que está dentro das células aqui e dentro dos vasos cilemáticos aqui, ela encontra locais de interface água-ar. Ela encontra aqui vazios, né? Esses vazios aqui, que estão abaixo da cavidade estomática, a gente chama de
câmara subestomática. Como eu disse para vocês que se não tiver a 0 grau Kelvin, sempre a água vai passar do estado líquido para o estado de vapor, ou o estado de gelo para o estado de vapor, no caso de temperaturas abaixo de zero, na folha, a água que está na fase líquida, aqui nessas células, também vai passar do estado líquido para o estado de vapor, certo? E aqui a gente fica com uma concentração de vapor de água muito grande. E é o gradiente de concentração de vapor de água entre a câmara subestomática e o ar adjacente que faz com que ocorra o processo de difusão através dos estômagos. No ar, o potencial do vapor de água é dado por essa equação. Então, a gente pode observar que o potencial do vapor de água, ele vai ser mais negativo com o aumento da temperatura e com a redução da umidade relativa, certo? A força com que esse potencial do vapor de água puxa a água daqui de dentro da célula é enorme, daqui de dentro da câmara subestomática é enorme, né? Se vocês fizerem um cálculo aqui, vocês vão verificar que o potencial do vapor de água vai ser muito negativo, né? Muito negativo, quando a umidade é menor que 100% e a temperatura é maior que zero, né? Muito bem, então, aqui a gente está mostrando a área de evaporação da água naquela célula, né? Naquelas células que se encontram no mesofilo da folha. Então, aqui a gente tem essa passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, e essa passagem de água do estado líquido para o estado de vapor acontece nas paredes celulares dessas células. E as paredes celulares dessas células, elas são constituídas de celulose e hemicelulose. Então, acontece uma coisa bastante interessante aqui, que essas microfibrilas de celulose, elas têm uma característica de formar pequenos poros, né? Microporos, né? E à medida que esses microporos eles contêm água, porque a água a microfibrila de celulose é hidrofílica, no momento em que ela está embebida de água, ela tem essas microfibrilas, esses poros das microfibrilas, ele tem uma força de retenção dessa água. E essa força aumenta com a redução desse ângulo, desse raio do poro. A gente vai ver mais na frente que isso acontece também no solo, né? Então, qual que é, digamos assim, nessas microfibrilas de celulose, qual que é a força de retenção da água que ela pode suportar? Então, a gente faz esse cálculo por essa equação aqui, que também serve, como eu estou falando para vocês, para os microporos do solo. Então, a gente tem aqui qual que é a pressão máxima que esses poros das microfibrilas de celulose podem sustentar em função do seu diâmetro, né? Então, aqui a gente tem o diâmetro do poro, e aqui aquele ângulo que eu falei que pode variar de 0 a 60 graus, né? Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão verificar que capilares da ordem de 10, 20 nanômetros, né, que são as microfibrilas de celulose, elas vão ter uma capacidade de suportar uma tensão da ordem de menos 20 megapascais. Isso é muito. Então, essa capacidade de suportar essas tensões altas é o que faz com que ocorra o fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera. Então, olha que interessante. O ar, devido ao seu potencial de vapor de água muito negativo,
rouba o vapor de água de dentro das folhas. Esse vapor de água vai ser substituído por outras moléculas que vão passar do estado líquido para o estado de vapor. Essa passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, dentro desses poros das microfibrilas de celulose, causa uma tensão interna que é transferida para o resto da planta e chega até a raiz dessas plantas, né? E isso faz com que a água entre através das raízes, devido a esse puxão que a atmosfera faz, né? E a gente acabou de mostrar para vocês que qual é o potencial hídrico que a gente pode chegar? A gente pode chegar ao limite de potenciais hídricos muito negativos, mas isso nem isso ocorre num vaso do xilema, né? Menos 20 megapascais é impossível ter um valor desse dentro do vaso xilemático. Mas, digamos assim, os poros das microfibrilas de celulose, das células que estão em contato íntimo com o ar dentro das folhas, é capaz de fazer isso. Muito bem. Então, aqui a gente tem uns valores mais realísticos desse potencial hídrico. E a gente nota que a água acaba fluindo a favor de um gradiente de potencial hídrico no sistema solo, planta, atmosfera, certo? Então, no caso das plantas, a gente tem que o potencial hídrico delas, ele pode ser mediado pelo potencial osmótico, potencial de pressão e o potencial gravitacional. Isso aqui a gente pode pegar uma célula qualquer de dentro da folha de uma planta. Mas dentro do xilema, aqui dentro do xilema, essencialmente, o que governa o fluxo é um gradiente de pressão, né? Porque a gente tem aqui a sucção que eu falei da água por meio da atmosfera, da demanda evaporativa da atmosfera. Então, é mais ou menos assim. A atmosfera chupa a água do solo usando a planta como um canudinho. Só que, no meio do caminho, a gente tem a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor dentro da folha, né? Então, a coisa é um pouco mais complexa do que isso que eu acabei de falar. No solo, a coisa dos microporos terem a capacidade de ter um potencial, de ter uma capacidade de suportar uma coluna de água nesse poro, é igual àquela que a gente falou da microfibrila de celulose. Então, a gente tem aqui também a mesma equação que a gente utilizou para a microfibrila de celulose. E no caso de solos, muitos autores consideram que esse ângulo aqui é igual a zero. Então, isso aqui some, certo? A gente fica só com essa relação aqui, de 4 vezes a tensão superficial dividido pelo diâmetro do poro. Então, quando a gente falou de diâmetros da ordem de 10 a 20 nanômetros entre as microfibrilas de celulose, no solo a coisa muda de figura. Os microporos do solo são dessa magnitude aqui, de mais ou menos 5 micrômetros a algo de 30 micrômetros a algo em torno de 5 micrômetros ou menos. Ou seja, de uma ordem de grandeza quase 1000 vezes maior do que os poros da microfibrila de celulose, da parede celular das células do mesofilo da folha. Muito bem. Agora acontece uma coisa muito interessante, né, com a água. Mais uma vez, a água se mostrando algo impressionante para a gente. Na agronomia, quando a gente trabalha com irrigação e drenagem, a gente aprende sobre esse gráfico aqui, né, que relaciona o estado físico da água com a temperatura e a pressão, né? Então, o que acontece? Acontece que, a depender da relação de pressão e temperatura, fisicamente, a água passa de um estado sólido para o estado líquido para um estado de vapor, né? Então, aqui a gente tem
o ponto triplo de temperatura e pressão, no qual coexistem as fases sólida, líquida e gasosa. Muito bem. O que acontece aqui dentro da planta? Dentro da planta, a gente está vendo aqui que nas folhas, o potencial hídrico é de menos 0,8 megapascais. Vamos colocar aqui no xilema aqui do caule, a gente tenha menos 0,7 megapascais, certo? Muito bem. Então, vamos ficar com esse número na cabeça, menos 0,7 megapascais. E a gente observa aqui que digamos assim, a pressão de vapor da água, a pressão de saturação da água, ela é uma função exclusiva da temperatura. Eu não tenho ela aqui, mas... Então, o que acontece? Se a gente fizer o cálculo da pressão de saturação da água para uma temperatura de 20 graus, é possível que a gente encontre mais ou menos, eu acho que em torno de 3 a 4 quilopascais de pressão de vapor, ok? Então, vamos pegar aqui uma temperatura de 20 graus. Na temperatura de 20 graus, se a gente considerar que a pressão de saturação é da ordem de 3,5 kPa, e a gente observa qual é o potencial hídrico dentro do caule, nessa mesma temperatura, e fala que é menos 0,6 megapascais, a gente leva um susto. Por quê? Porque fisicamente, nessas condições, a água tinha que estar no estado gasoso e não no estado líquido. Então, o que explica a água estar no estado líquido e não no estado gasoso dentro do xilema, nessas condições aí de temperatura e pressão? Acontece que esse gráfico aqui, ele é muito útil quando a gente está estudando, sistemas macroscópicos, certo? Então, por exemplo, quando a gente estuda a cavitação e o embolismo nas motobombas, a gente está trabalhando com diâmetros de algumas polegadas de cano, né, de tubulação. E, efetivamente, nas motobombas, a água pode passar do estado líquido para o estado de vapor e causa um estrago enorme. Ela causa vários estragos. O primeiro é o fato de que ela causa um estouro, uma explosão, né? Nessa passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, numa motobomba, ela causa uma explosão. E o oxigênio, ele fica um oxigênio singlete, que é muito reativo. A gente forma, nessa mudança, a gente forma espécies reativas de oxigênio que oxidam a motobomba. Muito bem. E por que isso não acontece nas plantas? É que nas plantas a gente não está trabalhando com sistemas macroscópicos, a gente está trabalhando com sistemas microscópicos, né? Então, o xilema, ele tem um diâmetro da ordem de 20, 40, 50, 100, 150 micrômetros de diâmetro, a célula do xilema. E dentro dessa célula, aquelas forças de adesão, coesão, tensão superficial e tudo isso, elas contribuem para a estabilização e a sustentação das pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio têm uma força de coesão enorme. E é disso que a gente vai falar agora. Então, aqui eu tenho um exemplo que diz o seguinte: olha, qual que é a energia de ligação dessas pontes de hidrogênio? Em média, a gente tem 25 quilojoules por mol de energia de ligação dessas pontes de hidrogênio. Ok? Se a gente considerar
por um momento dado, dentro do xilema, 80% dessas pontes de hidrogênio efetivas, certo? A gente vai precisar, se a gente fizer o seguinte, se a gente dividir essa energia daqui, 25 kJ por mol, se a gente divide isso pelo volume parcial molar da água, eu vou verificar qual é a pressão necessária para quebrar essas moléculas essas ligações por pontos de hidrogênio que restaram, né? Então, o que eu estou fazendo é algo que a gente faz muito na fisiologia vegetal. Se vocês pegarem energia e dividir por volume, isso dá pressão, né? Então, é basicamente o seguinte, se você pegar o que é pressão? Pressão é força dividido por área. Se a força você multiplica pela distância, você tem trabalho, isso é energia. Se a área você multiplica pela distância, isso é volume. Então, se eu multiplico pela distância e divido pela distância, significa que eu não fiz nada. Então, eu pego a pressão, a força eu multiplico pela distância, eu tenho energia, a área eu multiplico pela distância, eu tenho volume, multipliquei numerador e denominador pela distância, não aconteceu nada, eu acabo transformando pressão em energia. E aqui eu estou fazendo o contrário. Eu peguei a energia, dividi pelo volume parcial molar da água e transformei isso em pressão. O que acontece? Eu vou precisar de 1.100 megapascais para poder quebrar todas as outras ligações por pontos de hidrogênio e aí causar a cavitação da água dentro do xilema. Isso efetivamente não ocorre dessa maneira. Então é por isso que o fluxo de água dentro do sistema solo-planta-atmosfera, o fluxo de água se dá do solo para a planta, da planta até as cavidades subestomáticas na fase líquida e daí para a atmosfera na fase gasosa. Então, na fase líquida, a teoria da tensocoesão de Dickson é o que explica o fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera. Muito bem, pessoal. Era basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Então, resumindo, a coevolução do xilema com os estômatos e as características físico-químicas da água que a torna uma substância extremamente diferenciada, e é ela que é o elo de ligação de todo esse sistema solo-planta-atmosfera. Muito obrigado.